Bem, se estiverem de acordo, vamos começar mais uma reunião de Câmara. Sejam bem-vindos. Hoje, dia 12 de junho de 2024, temos aqui duas atas para serem votadas. Uma ata número 9 de 2 de maio e a ata de número 11 de 29 de maio. Alguma dúvida em relação às atas? Podemos pôr à votação as duas juntas ou querem separar? Portanto, ninguém vota contra as atas, ninguém se abstém. Antes da ordem do dia, alguns dos vereadores querem intervir? Querem intervir? Senhor Vereador João. Bom dia a todos. Quero aqui deixar apenas 2 ou 3 notas, que as atividades nos termos da celebração do Dia da Criança, organizadas pelo município, pelas juntas de freguesia, também com a colaboração do CCD, que decorreram de 31 de maio a 1 de junho, também as peças de teatro que decorreram entre estas 2 semanas, uma promovida pelo CCD, que corresponde aos 10 anos de atividade, que foi também uma homenagem a 2 grandes personalidades, o nosso colaborador, Daniel Domingos, e outro Francisco Praz, que foi o homem que levou a batuta do teatro, que infelizmente já não estão entre nós. Também a referir aqui o convívio dos vizinhos da freguesia e no âmbito desportivo, falar aqui também na prova de atletismo, o Memorial Adílio Gomes, promovido pelo Clube Alturense, que registrou este ano o maior número de participantes, cerca de 500, portanto, parabéns à secção de desporto do Clube Recreativo Alturense, também a Maratona de Futsal Sub-20, promovida pelo Campesino, e aqui referenciar também que mais um ano o município de Castro Marim, por todas as práticas, todos os eventos, toda a programação em torno do desporto, foi mais um ano distinguido como município amigo do desporto. Pronto, uma prova aqui do trabalho realizado pelo município de Castro Marim. É tudo. Senhora Vereadora. Em complemento, até porque já tinha articulado isso com o meu colega, muito bom dia a todos. Sobre o Dia da Criança, dizer que o município também, com o agrupamento, organizou uma festa para todas as crianças do agrupamento, pré e primeiro ciclo. Para além de momento de festa, entregou também um livro, o Ninguém, que é uma história muito bonita, uma mensagem bonita sobre o respeito na família. E felicitar o Clube Recreativo Alturense, todos os sócios fundadores, mas todos os sócios e dirigentes que atualmente lhe dão vida, pais e professores e monitores das atividades, especialmente do atletismo, o Armando Caiadas e a Laura Puc no grupo Arutla, que este ano faz também 25 anos de atividade e que terá sido criado à época pelo alturense Luís Cristina. A freguesia da Altura comemorou também ontem o 31º aniversário, o tempo passa a voar. As juntas têm um papel fundamental na construção dos territórios, são serviços de proximidade. Há sempre uma disputa saudável entre o território e essas próprias juntas. Felicitar o Executivo, a Presidente da Junta, Fernanda Sousa, e desejar que se continue a trabalhar neste nível tão próximo da população, que são as juntas de freguesia, e que a Câmara Municipal tenha capacidade de também continuar a apoiar no que for possível, e necessário são muitas coisas, sabemos, mas no que for possível para o seu crescimento e reforço de competências. Muito obrigada. Senhora Vereadora, não quer falar na nossa participação na Feira Medieval de Garante? Muito bem, muito bem. São muitas coisas, isto em 15 dias passam-se muitas coisas, para além do trabalho importante de gabinete, que é intenso,
A Câmara Municipal de Castro Marim esteve presente com o agrupamento e dois representantes da atividade salineira do Sal Tradicional de Castro Marim em Guerrande. Há 20 anos que se encetou formalmente a germinação, ainda que informalmente, através de um projeto da Associação Odiana, ou a Iniciativa Comunitária Equal, se tenha começado um processo de germinação do território de Baixo Guadiana com a Loire Atlantique, portanto, Alcotim, Castro Marim e Vila Real de Santo António desenvolveram, sob proposta da Associação Odiana, um processo de germinação com o território da Loire Atlantique, porque, dada a similitude territorial e pontos de proximidade. Castro Marim é germinado desde então e há 20 anos formalmente com Guerrande, a capital do mundo do sal tradicional. É Guerrande que, ao invés de ter uma marina nas suas zonas de sapais, o Presidente da Câmara há 50 anos, por aí, terá feito uma aposta clara nesse produto diferenciador e há 20 anos, há 25 anos em Castro Marim nada havia 3 pessoas a trabalhar duramente no sal, na manutenção de salinas com o sal tradicional, com a técnica tradicional, e foi a oportunidade de fazermos uma formação intensiva, que na altura o que mais atrairia não seria a formação da recuperação de salinas e do sal tradicional, mas seria a bolsa que se dava a todos os formandos, equiparado ao salário mínimo nacional na época. Foi uma formação de 2 anos e foi a primeira em Portugal com certificação escolar. Quem se fez esta certificação escolar foi o Ministério da Educação francês, portanto foi uma coisa inovadora. Aquelas pessoas tinham aquela motivação, de facto, recebiam a bolsa. A sua crença em relação ao sal era pouca, dado que as histórias que conheciam eram das famílias locais que viviam mal, difícil, e era uma atividade difícil. Era e é difícil, mas houve a oportunidade de um autocarro com um conjunto de pessoas ligadas a esse curso de formação, ligadas a Castro Marim, um jornalista, inclusive, o saudoso Fernando Reis, que tiveram a oportunidade de ir a Guerrande e conhecer aquilo que é um produto que transforma o potencial económico de um território, de um concelho que é Guerrande. Ainda hoje eles vão crescendo, à medida que nós também vamos crescendo, eles também vão crescendo, e nós tivemos a oportunidade de aprender técnicas, acreditar no produto internacional. E se há 25 anos há 20 anos ninguém acreditava nisto, hoje o sal de Castro Marim também está por todo o mundo, também já tem embalagens, também já tem certificação. A certificação do sal tradicional em Castro Marim começou a ser feito exatamente por França, pela Nature e Progrès, e hoje sentimos orgulho, somos pequeninos ainda, ao lado de Guerrande, mas sentimos orgulho de desenvolver novos projetos no âmbito desta germinação. Da mesma forma, temos os dias medievais, aí sim sinto que temos uma recriação histórica mais fidedigna, ainda que eles tenham uma cidade medieval quase intacta e, portanto, não podemos comparar as dimensões, mas existe uma cooperação estreita e ambos crescem e há um sentido de partilha grande. Ficou o compromisso do projeto dos Erasmus entre o agrupamento de Castro Marim, as escolas de Guerrande, de Nantes e também com a Alemanha, que é outra entidade geminada com Guerrande, e ficou o compromisso de atividades esportivas, retomar atividades esportivas que também já aconteceram entre Castro Marim, Guerrande e outras atividades culturais. Aquilo que pode parecer uma visita de circunstância transformou-se numa visita importante e um novo impulso para este processo de germinação que traz muita coisa boa para Castro Marim e Guerrande também, assim espero. Convém referir que Vila Real está germinado com La Baule e Alcotim com Blanc, que no fundo são municípios com características idênticas a estes que La Baule tem praias, tem uma marina, Blanc só tem serra, tal como Alcotim, e pronto, eu particularmente tenho uma grande inveja do presidente
do maire de Belém, porque o gabinete dele dá para um lago e ele pode pescar dentro do gabinete dele. Ribeiro do João. Só aqui, realmente, é muito interessante muitas vezes sairmos fora do nosso meio e ver também outras mentalidades e outras maneiras de pensar. Belém Grande, para além das salinas, também me chamou a atenção o trabalho que eles fazem em termos da eficiência energética, a iluminação noturna, por exemplo, está desligada para a poupança, as pessoas todas compreendem. A parte também das ervas, também têm esse cuidado de não cortar as ervas, por causa que elas desempenham um papel importante para o meio ambiente, para as abelhas fazerem o trabalho delas. Pronto, há uma compreensão maior. Portanto, ainda temos algum caminho a percorrer para chegar não só ao nível da promoção do sol, como em outras matérias. Em outras estaremos mais avançados, mas em outras ainda temos que evoluir. Queria apenas aqui deixar o convite, porque de hoje até 29 vamos comemorar aqui os Santos Populares no Concelho de Castro Marinho, percorrendo todas as freguesias, alguns deles inseridos no concurso de mastros promovidos pelo município, outros não. Portanto, as várias coletividades e juntas de freguesia, de hoje até dia 29, organizarão os tais arraiais e celebrações. Iniciaremos esta noite aqui na Praça 1º de Maio, com a apresentação das marchas, que é promovida pela Junta de Freguesia de Castro Marinho, que teve aqui o apoio do município. Portanto, deixo o convite. Tinha uma data sobre a vereadora Rosa Nunes. Bom dia a todos. Ouvi atentamente as vossas informações. Acho que gostaria muito mais também de ter ouvido informações referentes à população de Castro Marinho, referentes a desenvolvimento, algo mais, e não só em relação aos eventos, que julgo que isso a população está bem conhecedora dessa situação, até porque participa diariamente neles. Congratulo-me com a questão do sal, claro que sim, isso já vem de trás, tem sido uma boa luta, é muito importante para Castro Marinho, mas sim, gostaria de ter ouvido aqui outras situações de desenvolvimento e de informações que eu própria desconheço e poderia ter sido informada, eu e todos os restantes municípios de Castro Marinho. Obrigada. Sim, senhora. Mais alguma questão? Então passamos ao ponto número 1, informações. O saldo do dia de hoje cifra em operações orçamentais 5.112.857 euros, operações não orçamentais 1.087.226 euros. O ponto número 2 tem a ver com a abertura de procedimento concursal para um técnico superior, Serviço de Ação Social, tempo determinado. Este ponto vem para ratificação. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 3, outra abertura de procedimento concursal para um técnico superior no Serviço de Ação Social, tempo determinado. Este assunto também vem para ratificação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 4, a renovação do cartão municipal do idoso. Também ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 5, regulamento do Programa Municipal de Ocupação de Tempos Livres, Jovem pelo Ambiente e outras atividades. Alguma dúvida neste ponto? Pode-se para a votação? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 6, regulamento municipal de postos de carregamento de mobilidade elétrica. Alguma dúvida? Pode-se para a votação? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 7, concurso público para atribuição temporária de espaços de venda para a época balnear 2024. Alguma dúvida em relação a este ponto? Este ponto vem para ratificação. Pode-se para a votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 8. Auto de vistoria para efeito de recepção provisória da empreitada de abastecimento de água ao Pisabarro de Baixo, Pisabarro de Cima e de Matos. Este assunto vem para homologar o auto de vistoria. Alguma dúvida? Tenha a vontade, Sra. Vereadora.
Apenas dizer que fico muito satisfeita que tenha vindo agora à Câmara já a recepção provisória desta obra. Esta obra, sim, é uma obra importante para os castro-marinenses. E gostaria de perguntar para quando a recepção provisória ali da obra do tal dito Lamaçal, que já está mais que feita e a recepção ainda não veio cá. Senhora Vereadora? Porque ainda não foi recebido provisoriamente, porque continuam a haver pequenas questões para regularizar e ainda que tenha sido recebida tacitamente e que esteja em utilização, considera a Comissão que ainda não estão reunidas os pequenos problemas para que possa ser recebida, mas logo que seja possível. Na verdade, não sei se fizemos uma auto-recepção provisória parcial, tenho que verificar, a esse pequeno pormenor já não me recordo, mas traremos. Aliás, este ato de homologação, desculpem dizer-vos, é um ato que não faz sentido, são daquelas coisas que a Câmara faz assim há 25 anos e cada vez que se questiona porque é que se continua a fazer, pronto, assim toda a gente sabe que foi recebido provisoriamente. Na verdade, a Câmara Municipal designa uma comissão de vistoria e essa comissão de vistoria tem que ter plenos poderes, é feito alto no momento, portanto este ato de homologação é uma formalidade que não abandonamos é uma forma de vir à Câmara e todos terem conhecimento das condições em que as obras foram recebidas. Mas não tenho a certeza absoluta, porque já fizemos várias vistorias, eu quero que as pessoas entendam isso, já fizemos mais de 10 visitas à obra, algumas mais formais, outras mais informais, algumas com marcação de vistoria formal e, portanto, penso que neste momento estão suprimidas todas as questões e haverá marcação de nova vistoria para efeitos de recepção provisória total. Sim, senhora. Mais alguma questão? Pode-se para a votação? Tenha a vontade, Sr. Vereador. Eu só quero aqui acrescentar uma coisa. O dia que deixar de trazer a homologação da recepção das infraestruturas públicas, terá que deixar de trazer muita coisa, porque há muitas coisas que vêm aqui que não têm que cá vir. Portanto, esta não sei se será essa a situação, mas terá que ser feito um historial correto, como deve de ser, de tudo o que tem que vir à Câmara ou não. Aqui o princípio é processo, portanto é para uma participação mais alargada e a responsabilidade é de quem fez o auto, que penso que também estou aí eu nesse auto, tenho a responsabilidade e portanto aqui é homologar aquilo que a Comissão de Vistoria fez. Eu particularmente prefiro pecar por excesso de zelo do que por defeito, mas acho que sim. Mais alguma questão? Então vamos para a votações de ponto 8. Quem vota contra, quem se abstém? Ponto número 9. Reforço do serviço e do valor de apoio ao protocolo de cooperação entre o município de Castro Marim e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Real e de Castro Marim. Falamos de um reforço de 5.980 euros, 460 euros a pagar até ao final do mês de junho, mensalmente, e 920 euros a pagar até referente aos meses de julho, agosto, setembro e outubro. Novembro e dezembro. Alguma dúvida? Tenha a vontade. Sr. Presidente, é assim, temos votado favoravelmente todos os apoios que têm vindo aqui à Câmara, à exceção de um ou outro, por algumas dúvidas de procedimento. Nesta situação, obviamente, iremos continuar a votar favoravelmente, mas queremos nós os dois, que conste na ata o porquê do nosso voto favoravelmente. Portanto, vamos votar favoravelmente, uma vez que já se iniciou o procedimento da elaboração do regulamento, dando cumprimento a uma recomendação do relatório do Tribunal de Contas. Ou seja, se não dermos cumprimento a essas recomendações, o município pode sair daí prejudicado, e todos nós sabemos o porquê. Porque depois, se tivermos alguma obra que tenha que ir a Tribunal de Contas, não será viabilizado. Portanto, a não atribuição do visto é prejudicial
e pode ocorrer aplicação de sanções. Então, neste momento, só quero dizer e esperar que o município, de facto, avance rapidamente com este regulamento para que consigamos cumprir as recomendações que temos do Tribunal de Contas, para não sermos prejudicados nem prejudicar a população. E pronto, e é isto que tenho a dizer. Quero que conste na ata a razão do nosso voto favorável, está bem? Uma vez que já deu início o procedimento de elaboração do regulamento. Sr. Vereador João. Recordando que este protocolo tinha uma base tripartida com a Câmara de Vila Real e foi para visto do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, na altura, não viabilizou este acordo tripartido devido a problemas com outra autarquia, não nossas. Com a nossa foi bastante claro que não haveria qualquer impedimento a realizar no protocolo, foi por isso que avançamos só entre a Câmara de Castro Marim e a Associação Humanitária dos Bombeiros de Vila Real de Santo António. Portanto, temos uma base e temos o relatório inicial do Tribunal de Contas que nos aponta para este caminho. De referir que este aumento tem a ver com, este reforço, digo, tem a ver com a atualização do salário mínimo dos bombeiros e também de um acrescento ao número de horas prestado de apoio à proteção civil municipal, portanto, em eventos como provas desportivas, culturais, pronto, eles costumam dar esse apoio no âmbito deste protocolo. O que acho que é importante é que os bombeiros não parem a sua função, não suspendam as suas funções por falta de apoio do município de Castro Marim, e isso não está a acontecer. Tem uma data, não? Sim, Sr. Presidente, é isso mesmo. Queremos, de facto, o que queremos é dizer que estamos a favor do apoio. Não há dúvida nenhuma que queremos que os municípios, que os bombeiros de Castro Marim e Vila Real de Santo António efetuem e façam o seu trabalho da melhor forma e só sendo remunerados como deve ser, o poderão fazer de melhor maneira. Mas ficou a ressalva, e acho que é importante aquele regulamento que já devíamos ter feito há muito mais tempo. Estamos completamente de acordo. Portanto, ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 10. Mas já agora gostava de Tinha a vontade, Sra. Verdão. Sobre esse protocolo, por acaso, não se aplica o regulamento. Por acaso, esse regulamento é uma situação específica, tem estudo de viabilidade e sustentabilidade por detrás, foi remetido para o Tribunal de Contas e não foi esse o ponto que o Tribunal de Contas veio dizer, porque isto é uma situação específica. Não se vai fazer um regulamento para tornar público e concurso, porque não há mais outro. Neste caso específico, essa vossa reserva, não, há de ficar uma linha residual que cabe excepcionalmente à Câmara atribuir. Portanto, é o que estamos a fazer. E nós aqui, neste caso específico, foi feito um estudo aprofundado de viabilidade, sustentabilidade económica ou financeira, que foi isso que deu suporte ao dito protocolo tripartido, que posso dizer que eu acho que devemos voltar a fazer um protocolo plurianual e não anual, porque acabámos por estar reféns e amarrados disso na sequência do que aconteceu à recusa de visto com a Câmara de Vila Real de Santo António. E devemos fazer porque são verbas avultadas, mas estão devidamente calibradas, reguladas. Não sei como é que num regulamento se pode vir a colocar, quanto muito, alguma regra de monitorização, fiscalização. Portanto, a determinação do apoio é difícil de colocar num regulamento específico porque não há comparação possível, mas pode ficar sempre lá algum. Penso que na proposta do regulamento nem está nada em específico para esta situação. Uma coisa é as IPS, outra coisa é as coletividades de cultura e desporto. Por acaso, não sei se algum dos regulamentos que iniciámos a elaborar tem esta situação específica. Sim, senhor, mas penso que estamos todos de acordo em relação a este apoio. Proposta 10. Abertura de procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho de assistente operacional, canalizador, serviço de edifícios, infraestruturas e equipamentos, por tempo indeterminado. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 11. Abertura de procedimento concursal comum para o preenchimento de 2 postos de trabalho de assistentes operacionais, cantoneiros, serviço de edifícios, infraestruturas e equipamento, tempo indeterminado.
Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 12. Abertura de procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho de assistente operacional, motorista, pesados, passageiros, serviço de gestão de transporte por tempo determinado. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 13. Cedência de faixa de terreno da Corte Gago. Isto é para aceitar este terreno. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. A proposta número 14, cedência de faixa de terreno também na Corte Gago, processo 0160-2023. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 15, pedido de apoio financeiro, Associação de Pesca Desportiva de Castro Marim, 16º Concurso Internacional de Pesca Desportiva. Surge-se aqui um apoio de 1.600 euros, que foi o mesmo que foi dado o ano passado. Alguma dúvida? Tenha a vontade, Sr. Vereador. Apenas dizer que o nosso voto favorável será com a mesma ressalva do voto anterior. Portanto, aguardamos a elaboração do regulamento para ficarmos todos defendidos. Muito bem. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 16. Segunda revisão do orçamento e grandes opções do plano para o ano 2024. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação? Quem vota contra? Por acaso estranho não haver dúvidas, é uma matéria tão importante, tão chocante, tão paradoxal, que eu até faço questão de esclarecer. As dúvidas não estão. As dúvidas é uma coisa que se chama uma obrigação da Câmara Municipal de fazer uma obra de 8 ou 9 milhões de euros, para a qual não tem qualquer garantia e que foram previamente negociadas com 3 ou 4 câmaras do Algarve, a atribuição dos fundos PRR, e agora os outros municípios estão obrigados a fazer as obras, e depois logo se vê onde é que se vai buscar o financiamento, ainda que esteja no acordo da ANP. O que estamos a dizer aos castromarinenses é que estamos obrigados a inscrever no orçamento 9 milhões de euros, não temos a receita, e temos que executar a obra da escola que nos foi entregue à força, sem vontade de que quiséssemos receber, sem um papel, sem um registro, sem uma planta. E, portanto, é uma obrigação, passou a ser uma obrigação, passou a ser ditatorialmente uma obrigação, e nós, então, temos que fazer uma revisão ao orçamento, depois os senhores vereadores vão dizer: ei, tanto dinheiro e não executa nada. Pois, olha, agora era um bom momento para falar sobre os milhões todos que temos e que, afinal, não executamos. Só aqui estão 9 milhões que nós temos que enquadrar, vamos ter que arriscar lançar a obra, e porque é tão paradoxal ao ponto de que então só atribuímos àqueles que já avançaram. Curiosamente, já avançaram antes de saber das regras do aviso do concurso. É só coisas paradoxais neste Algarve, que foram bem feitas, foram sendo feitas. E já fiz, o que estou aqui a dizer, já fiz questão de pôr por escrito ao gestor. Assumi eu essa declaração de interesses. Saem regras para concursos que não são respeitados por alguns com quem foi assinado o contrato de financiamento, e, portanto, sai um aviso para um concurso para as escolas cujos anexos de documentos é colocado numa cláusula, não se sabe o que é que lá está, e, portanto, o que é certo é que o município de Castro Marim, à semelhança de outros 200 e não sei quantos municípios do país, vão ter que fazer a reabilitação das escolas com um programa funcional exigentíssimo a nível da eficiência energética, a nível das infraestruturas, a nível da mobilidade. Uma escola que não tem casas de banho adaptadas, não tem elevador, não tem isolamento, não tem salas suficientes. Portanto, a nossa escola prevê a ampliação de mais 4 salas, porque não tínhamos mais verba, mesmo assim chegou a estes valores. Tem que ter um valor medonho para colocar as crianças em contentores durante 2 ou 3 anos e a pensar que a escola vai correr bem, porque não é permitido fazer uma escola nova. Tem que se reabilitar a existente, a Câmara está obrigada e não sabe onde é que vai buscar o financiamento. Houve um acordo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e o anterior governo, e este tem que, obviamente, tem que arranjar forma de tornar sério aquele acordo, porque o dinheiro ou era do PRR, ou do PT 2030, ou dos empréstimos BEI. Portanto, a Câmara vai lançar uma obra sem saber onde é que vai ter o financiamento.
e, portanto, acho que é uma revisão, é a revisão orçamental mais importante que eu me lembro de abraçar aqui nos últimos anos, e era só, eu gostava de fazer este esclarecimento, porque não quero ouvir daqui a uns tempos que são milhões que a gente põe para aqui e que não sabemos e não fazemos. Assim esclareço já, que é para depois. O vereador Guilhermino já me habituou a perguntar-me 20 vezes a mesma coisa. Mas pronto, ele, como tomou boa nota, esteve super atento ao meu esclarecimento. Agora, neste momento, ele não vai fazer essa pergunta porque vai saber que é uma obrigação que nos foi imposta e depois logo vamos ver onde é que vamos arranjar o dinheiro. Senhora Vereadora Rosa Nunes, tenha a bondade. Posso-me dirigir diretamente à senhora vereadora, que foi quem fez o esclarecimento, não é por de respeito ao seu presidente, mas sim porque o que percebi aqui é que, pronto, então quer dizer que o município de Castro Marinho não tem qualquer culpa em não estar abrangido na sua candidatura e na reformulação daquela escola, porque eu vi para aí umas assinaturas de uns quantos municípios, que eu, talvez aqui o do Conselho vizinho, Vila Real, assinaram um acordo. Pronto, não, é aquilo que às vezes se vê ou que se ouve através das páginas do Facebook. Mas é assim, portanto, não foi a Castro Marinho que se atrasou a fazer o projeto de reabilitação da escola, não foi Castro Marinho que fez a candidatura no último dia, não é nada disso, está tudo correto, é o Estado e é Castro Marinho que recebeu isto assim mal, como outra qualquer, e não houve forma de nos chegarmos à frente e de atingirmos ou de conseguirmos essa candidatura. É esta a minha pergunta. Então vou responder muito objetivamente. O aviso saiu em janeiro e havia câmaras que já sabiam as condições do aviso. Curiosamente. A Câmara de Castro Marinho não sabia, como outras do Algarve também não sabiam. E mais grave, existe uma coisa que se chama medidas excepcionais para a contratação de projetos. E houve câmaras que fizeram projetos ao abrigo das medidas excepcionais que obrigam que as candidaturas estejam aprovadas. Não podiam usar essa prerrogativa. E existe outra coisa no aviso que se chama qualificação da candidatura. E aqui não interessa a qualificação. Aqui, e também existe outra coisa, que depois serão priorizadas pela ordem de entrada. Mas se eu der entrada de um papel branco, entra hoje, e depois logo vou contratar o projeto, as especialidades, a revisão de preços. Há câmaras dessas que assinaram, que nem a revisão de projeto tinham feita, que é obrigatório para aprovar o projeto. E eu sei o que é que estou a dizer, e pus isto por escrito ao gestor do programa, que antes da avaliação houve um aviso cujo prazo terminou em abril, e veja bem como é que os contratos já foram assinados. Ainda nem sequer houve a qualificação das candidaturas, ainda nem sequer houve um período de audiência prévia, ainda ninguém se sabe nada. Porquê? Existe uma coisa que houve um atraso brutal na execução do PRR e então ultrapassa-se todas as regras porque o que importa é executar. Agora, como nós, estão muitas outras câmaras do Algarve e dizer que nós cumprimos tudo com estudos geológicos, sabem quanto num tempo recorde trabalharam dia e noite e entregámos a candidatura com os elementos todos. Agora podem dizer assim, e como é que prova que os outros ainda não tinham? Sei. Existe uma coisa que se chama Basegov e tem lá muitos elementos úteis, a data da assinatura dos contratos, para saber que era impossível, tecnicamente impossível. Ou então martelaram, ou então os procedimentos foram faz de conta. Porque era impossível, àquela data, terem determinados elementos para entregarem. E, portanto, agora o mesmo vai acontecer com a estratégia local de habitação. E agora, vamos lá ver. Eu, como gestora, penso assim, bom, entre a não execução e ter que executar à pressa o que for possível, porque o Estado vai ter que pagar as escolas todas. Então, aproveite-se aqueles procedimentos. Existem 3 câmaras, das 4 que assinaram o contrato, das 12 que entregaram, 12 no Algarve candidaturas, mas a necessidade daquelas 12 que entraram são de 120 milhões de euros, só para as escolas que o Estado passou obrigatoriamente para as câmaras. E houve câmaras que não conseguiram entregar, muitas outras. E só havia 30 milhões no PRR. Portanto, estas que foram agora entregues, foi cerca de 26 milhões, penso eu. Mas não é justo. Olha, sabe o que é que eu disse a um senhor? Olha, fomos patinhos a acreditar que o sistema é transparente. Foi a expressão que eu disse a quem tinha que dizer. Porque
há um aviso, há regras claras e a regra era tão clara que tínhamos de ter projeto de execução, nos termos da lei, com as revisões de projeto feitos, com os estudos geológicos, com os estudos sísmicos, era impossível. Mesmo assim, a Direção Regional da Educação foi extraordinária, deu-nos pareceres sob reserva, mas para pudéssemos avançar. A atualização da Carta Educativa. Há municípios que nem na Carta Educativa têm a prioridade na intervenção. Eu sei do que é que estou a dizer. Portanto, diria, bom, é uma desonestidade para salvar o dinheiro que não se executou. Pronto, é uma desonestidade concorrencial para salvar o dinheiro que não se executou. Agora, o que é que se pediu ao gestor? Pediu-se ao gestor que, pelo menos, considere que o acordo da ANP, que não tem validade nenhuma para efeitos de Tribunal de Contas, vale zero, que o acordo da ANP seja transformado num compromisso de financiamento para quê? Para que possamos lançar a obra e que isto seja assumido como um compromisso de financiamento, que não é. Porque depois o que é que vai acontecer? Se a Câmara de Castelmarim não avançar com a obra, mesmo sem ter o financiamento, as outras que têm disponibilidade financeira vão avançando. Daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, o empréstimo do Banco Europeu de Investimentos a Portugal, que é só 60%, portanto o Estado vai ter que arranjar 40% para estes compromissos todos, que não tem, mas nessa altura quem é que vai entrar? Aqueles que têm obra em curso. Portanto, nós temos que avançar. Isto é, temos que avançar. Não é não nos atrasarmos, pelo contrário, estamos na linha da frente destes municípios, mas como estou a falar sobre as dores de Castelmarim. Outros municípios têm as mesmas dores e há, por exemplo, um município aqui no Algarve que entregou 3 candidaturas neste aviso, teve um financiamento, mas entregou 3 candidaturas no mesmo aviso, só aquele município levaria o PRR todo do que está alocado ao Algarve. Na verba do PT 2030, como nós temos um fundo regional, contrariamente ao resto do país, porque estamos em phasing out já há muito tempo, já somos uma região estatisticamente rica, então não, há lá 0 euros. 0 euros. Portanto, temos que esperar que existem algumas garantias de que haverá um empréstimo do Banco Europeu de Investimentos a Portugal, só que esse empréstimo é 60%. Portanto, o Estado português, no âmbito do Orçamento de Estado, vai ter que pôr os 40%. Ou tira de um lado ou põe do outro, vai ter que arranjar os 40%. Mas aqui, até pelo contrário, sinto muito orgulho na equipa da Câmara, dos técnicos, da equipa técnica que trabalhou nesta candidatura, porque aquilo que parecia impossível tornou-se possível e, como lhe digo, as candidaturas nem foram apreciadas, mas já foram contratualizadas 4 que entraram no mesmo aviso. Tenho a mudança, vereadora Rosa Neves. Muito obrigada pelo seu esclarecimento. A minha intervenção não era de crítica, era mesmo para ter conhecimento e dar conhecimento aos municípios de Castelmarim. Agora, a senhora vereadora fala aí que outras câmaras tiveram conhecimento do aviso. Diz que tem provas disso. É assim? Não, mesmo... não disse isso. Não disse isso. Pronto, mas não, disse que sabiam das condições do aviso. E é assim, podiam não saber das condições do aviso, podiam era ser mais arrojadas e saber que iria haver, como todos nós sabíamos, que ia haver o PRR e que ia haver essas intervenções. Toda a gente sabia, já há muitos anos, já há alguns anos, sim, já tem anos, não, que as câmaras iam receber as escolas, havia estas questões todas que estavam em cima da mesa. E se calhar foram alguns presidentes de Câmara mais arrojados, ou puseram as suas equipas a fazer trabalho, que se calhar foi o que não... Pronto, aqui só se fez com a certeza e depois do aviso ter saído. É isso que me está a querer dizer. Depois de ter consciência e de ter a certeza do que é que estava em causa, pois aí já foi um bocadinho tarde, mas pronto, ainda bem, fico satisfeita que os funcionários tenham feito um excelente trabalho, porque fizeram em tempo curto e em recorde para poder candidatar-se, porque senão estava em risco a candidatura. Pronto, eu digo isto, não por conhecimento próprio, porque não o sei, eu digo isto por suposições, porque conheço alguns presidentes de Câmara e alguns são arrojados e então avançam e pedem, façam e mesmo que é para fazer. Não quer dizer que estejam a fazer mal, eles mandam as equipas trabalhar. Fizeram. E se calhar quando saiu o aviso tinham as coisinhas adiantadas. Portanto, acho que não é mal nenhum, não é ter conhecimento, nem como está aqui a ser dito, ou a haver uma tragédia. Está-se aqui a tentar insinuar que o Governo deu informação privilegiada a uns e outros, não.
Isso é que não me parece assim muito correto, porque eu não acredito nisso. Ainda quero acreditar que as coisas funcionam bem. Eu não acredito. Senhora Vereadora, ainda acredita no Pai Natal. Ainda acredita no Pai Natal. Já não acredito bem no Pai Natal, mas ainda acredito, ainda confio no ser humano, porque senão não valia a pena andar aqui. Portanto, acho que é importante acreditar em alguma coisa, senão andamos aqui todos a querer enganar-nos aos outros. Era essa a minha intenção, não era de crítica, era para. Acho que ficamos todos a saber mais sobre a escola e sobre as obras e sobre o que é que vai acontecer e sobre as candidaturas. Senhora Vereadora, eu já ando aqui há uns anitos. Olha, e fui vice-presidente da AMAL durante muitos anos. Aliás, sucedi ao nosso saudoso José Guilhermina Anacleto na vice-presidência da AMAL. E fui lá vice-presidente muitos anos. E gerimos parte de vários quadros comunitários de apoio. E quero lhe dizer que houve sempre um acordo entre os 16 presidentes de Câmara do Algarve no sentido de dividirmos irmamente o bolo dos quadros comunitários de apoio, aliás, em articulação estreita com a CCDR Algarve, que na altura era a CCR. E, de facto, se quer que lhe diga, quando chegava ao final dos QCAs, contavam-se tostõezinhos as diferenças que havia em termos dos 16. E aquilo batia sempre certo. Infelizmente, parece que não é isso que está a acontecer. Dá-me a ideia que isto é quase a volta ao Algarve, a corrida aos fundos é a volta ao Algarve em bicicleta, quase. Quer dizer, os mais espertalhaços, aliás, dá-me a ideia que há os privilégios dos amiguinhos aqui no meio disto tudo. Eu acho que a AMAL, ao longo dos anos, e a CCDR também, provou que tem postura, tem sentido de Estado, tem elevação e consegue pôr a partidarite de lado e dividir o bolo pelos 16. Isso fez história. E parece que não é isso que está a acontecer. Aliás, o que é mais escandaloso são os municípios mais ricos, porque no Algarve há municípios muito ricos e municípios muito pobres. E parece que está a acontecer, os municípios mais ricos são os que estão a ganhar mais, são os que estão a ser mais favorecidos. Isto é um escândalo, isto é vergonhoso. Conforme imagina, há municípios que podem muito bem fazer as obras todas sem ajudas comunitárias nenhumas. E pelos vistos, são os que recebem mais ajudas comunitárias. Isto é escandaloso. Agora, eu recordo com muita saudade os tempos do antigamente, do QCA1, QCA2, QCA3, QCA4, em que isto era dividido irmamente pelos 16. Irmamente, pá. Sim, senhor. Eu aqui não estou aqui para insinuar, porque como já lhe disse, o que tinha que escrever, já escrevi, já disse ao telefone, já escrevi, e não sou a pessoa para dizer aqui uma coisa e dizer o seu contrário. Mas quero dizer é que em junho do ano passado fomos obrigados a receber as competências e não tínhamos percebido tão pouco que íamos receber as escolas no estado em questão, porque isso no projeto inicial nem estava assim previsto, e que depois teríamos que arranjar as fontes de financiamento. Há um acordo assinado e foi ao abrigo desse acordo em que foram determinados. Agora, os custos padrão do projeto, cara vereadora, só saíram agora em janeiro. Só saíram em janeiro e mais, o prazo terminou em abril. E tem um diagrama de processo e análise de decisão das candidaturas. O aviso público que saiu, que a gente pode dizer, eu não posso dizer mais nada, é o que eu sei, ninguém me disse mais nada. Candidatura, resposta aos pedidos de esclarecimentos, tem 40 dias para isto, ainda não houve pedido de esclarecimento. Proposta de decisão da CCDR, notificação de proposta, 10 dias para alegações. Isso ainda está a acontecer, este prazo. Mas já foram assinados os contratos de financiamento para 4 escolas que absorvem o PRR. Eu sei qual é o problema é a execução do PRR. Aqui a nossa dificuldade, e quero dizer às pessoas neste momento, para termos condições para irmos concorrer a uma série de coisas, neste momento, sem saber se vamos ter financiamentos entre estratégia local de habitação,
e escola, já devemos estar a falar de 1,5 milhão em projetos, papéis, para poder, quando as janelas abrem, podemos concorrer. Agora, aqui, alguém imaginaria, eu não imaginava, e estávamos a fazer um levantamento, tínhamos de fazer o levantamento topográfico. Imagina, a escola foi-nos entregue em agosto do ano passado. Não há uma planta, não há um estudo sobre a estacaria, não há um projeto, não há uma sondagem, não há nada. Isso tudo teve de ser feito. Teve de ser feita a contratação de projeto, teve de se fazer a alteração da carta educativa. Como é que se pode saber a anteriori se vai, se não vai? Agora, eu percebo. E também, se for para defender o PRR para Portugal, também sou a primeira, sim senhor, então execute-se, mas haja uma garantia como é que os outros municípios vão então executar. Neste caso concreto das escolas que foram assinadas para o Algarve, eu, com a enorme estima que tenho com o Dr. Apolinário, e fiz-lhe um telefonema e tivemos a falar sobre o assunto, eu percebo, tem que haver uma execução. Mas não há uma garantia neste momento onde é que se vai buscar o dinheiro para as outras escolas. E nós já gastamos este dinheiro todo. Em projetos, em estudos, em sondagens, e vamos ter que fazer uma revisão orçamental, vamos ter que lançar a empreitada com um compromisso plurianual sem ter ainda a garantia. E então não é só criticar, fizemos uma proposta para que este acordo, que saiu agora também no aviso, mas que foi feito no ano passado, pudesse ser, para que o Tribunal de Contas possa garantir isto como uma fonte de financiamento. Senão nós lançamos a obra, o que é que vai acontecer? O Tribunal de Contas vai dizer assim, onde é que tem a candidatura aprovada? Estamos à espera porque está aqui um acordo. O Tribunal de Contas não vai aceitar este acordo. Portanto, nós fizemos uma proposta, Castro Marim ousa fazer algumas propostas, não é só criticar, já fizemos outras também no anterior governo, e agora fizemos esta, nem foi ao governo, foi ao senhor Presidente da CCDR, que é assim que respeitamos as hierarquias, de que nos clarifiquem onde é que se aplicam as medidas excepcionais, porque aquelas medidas excepcionais só se aplicam a candidaturas aprovadas, e estão a ser premiados municípios que estão a utilizar essa prerrogativa para fazer projetos e candidaturas. Se é possível, então digam-nos que é possível. Existe um acordo do Tribunal de Contas que diz que não é possível. Mas, se calhar, já existe outra ciência a dizer que é possível. Então, nós queremos estar em condições iguais. Mesmo, nunca estaremos em condições iguais. Porque nós não temos estes milhões, como o Presidente diz, disponíveis para ir gastando. Depois a administração pública é muito lenta a tratar dos processos e depois, então agora temos que executar e executa-se os municípios que têm mais dinheiro. Também não pode ser. Não é o caso. Aqui foi dividido por 2 grandes e 2 pequenos, ou mais pequenos, ou com mais dificuldades, ou aparentes, pelo menos é o que a gente olha e vê. Mas existem dezenas de outras escolas, no caso concreto do Algarve, que no aviso entregaram 11 ou 12. Estamos a falar de 112 milhões de euros. Não pode ser a data de entrega da candidatura que não há nenhum formulário que impeça passar para o ponto seguinte se não tiver cumprido o requisito. É uma mero preenchimento do formulário e depois o projeto mete-se numa cloud. A cloud ou no e-transfer. Pode lá pôr uma resma de papel em branco porque eu não tenho forma de lhe dizer se está ou se não está. Portanto, só quem está do lado lá a apreciar as candidaturas. Mas tenho a certeza absoluta do que estou a dizer, que há quem não tivesse feito a revisão do projeto, que é uma condição necessária para o ato de aprovação. Pronto, agora corrige isso tudo. Mas nós tivemos de tratar disso. Portanto, é que eu acho, a expressão que usei, a quem tinha que usar foi, olha, fomos patinhos a acreditar no sistema. Foi a expressão que eu usei. Sim, senhora. Então, pode-se pôr à votação o ponto número 16, revisão ao orçamento e grandes opções do plano. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta 17, consolidação de mobilidade intercarreiras para ratificação. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 18, consolidação de mobilidade intercarreiras. Também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Está fim da ordem de trabalhos. Quem na assistência quer intervir, tenha a bondade, doutora Lucinda. Luís? Luís Batista. Cumprimento, Sr. Presidente, os senhores vereadores, o pessoal da logística e o público. Trago um assunto que, dado o ponto da situação, alguém vai achar que já não há razão para eu trazer aqui. Mas se outra razão não existisse, existia esta,
que é dar conhecimento aos nossos vizinhos, aos moradores da Quinta de Sobral, todos. Porque o que está a acontecer na Quinta de Sobral, que é grave e que é de conhecimento de quase ninguém, tem que chegar de alguma forma. Claro que pode chegar por e-mail, que é habitualmente assim que o grupo de trabalho comunica com os restantes moradores, mas pareceu-nos que esta também seria uma excelente via. E então aí vai. O que se passa? Passa-se que um privado está a fazer, digamos, uma barragem não é uma barragem como a de leite nem como a de beliche, é uma barragem à medida do local, grande demais para o local, aliás é sempre grande porque não pode existir alguma barragem ali, num curso de água, num pequeno curso de água que é público, de uma água que é de todos, e em proveito próprio. E essa obra está a decorrer numa completa ilegalidade. Quando alertamos a Câmara para a situação, a Câmara não tinha conhecimento. Não nos parece aceitável ou possível que alguém mexa no que quer que seja no território da Câmara sem que a Câmara tenha conhecimento. A APA, que é a autoridade máxima nesta situação, também não passou documento nenhum, portanto está tudo a decorrer na maior ilegalidade. Eu, no caminho para esta reunião, cruzei com uma pessoa responsável aqui na Câmara que informou das iniciativas que a Câmara já está a fazer e já fez ligadas a este assunto. A mim preocupa-me particularmente, e acho que todos os meus vizinhos preocupará essencialmente, que a obra seja travada, seja embargada, que pare, que não siga. Porque enquanto se consulta isto e aquilo e se chega a conclusões e certezas, se as obras continuarem, daqui a nada estão feitas e nós sabemos que depois de estarem feitas é tudo muito mais complicado. Está feito, está feito. Não pode ser, porque nós estamos a opor-nos e vamos continuar com unhas e dentes a lutar contra isto. Segunda, mais duas questões, eu falo porque peço informação. Eu ouvi o senhor deputado Vítor Norte no Facebook dizendo que não invejava o problema que a ministra tem em mãos para utilizar 240 e não sei quantos milhões para resolver o problema da água no Algarve. Olha, pessoalmente eu acho que está a fazer falta aos algarvios alguém um santo, tipo Jesus, que transforme, que acrescenta água, ou então aqueles que pegam o milagre das rosas, de pegar em pão e transformar em rosas. Neste caso é pegar em dinheiro e transformar em água. Porque as coisas chegaram a um ponto tal que pessoalmente eu gostava de saber como é que se transforma 240 milhões tão rápido quanto necessário, porque daqui a pouco abrimos a torneira e não deita água. Que tempo é que nós temos para transformar esses milhões em água? Porque nós precisamos mesmo é de água. E uma outra questão é acerca das portagens. As portagens na Via do Infante, que nunca deveria ter-se chamado A22, mas Via do Infante, quando é que o não pagamento entra em rigor, em vigor? Muito obrigada. Bom dia aos presentes. Senhor Presidente, nós somos moradores da Quinta de Sobral e ao fim de uma série de anos e uma série de reuniões notamos na Quinta de Sobral uma sensação de abandono que se traduz em coisas como uma presença de ratos que era desnecessária, uma simples tábua à porta da Quinta de Sobral solta, que era meter lá um parafuso e aquilo ficava resolvido. Essa sensação de abandono tem que ser corrigida, porque a Quinta de Sobral faz parte de Castro Marim, como todas as outras zonas que Castro Marim tem. Tenho dito.
Senhora doutora Lucinda, de facto nós já temos conhecimento do que está ali a passar, a nossa fiscalização já lá foi, já fez um relatório e muito provavelmente ainda hoje vamos levantar um auto de contra-ordenação, porque aquilo é tudo ilegal e pronto, e se não for legalizável vai ser mandado repor o que aconteceu. Em relação às portagens, só em 2025, segundo creio que entrarão em vigor. Se houver orçamento de Estado. se não houver eleições, entretanto. Não, se houver orçamento de Estado. Quer dizer uma coisa sobre o abandono? O vereador João Pereira vai falar sobre o hipotético abandono da Quinta do Sul. Em relação à desratização, nós temos uma empresa contratada, vou passar essa informação aos serviços de ambiente para intervirem lá na Quinta do Sobral. Em relação às tábuas soltas, não percebi bem o que é que se estava a referir. A professora Lucinda informou-me efetivamente que eu não tinha deixado isso claro. À entrada tem aquele toldo aquela barreira no parque. Sim. Então é uma rede solta, é meter um parafuso. A presença de uma pessoa ali... Não estou a perceber onde é que é a localização. A proteção dos contentores. Okay. Mas só se for muito recente, porque eu próprio estive lá com o técnico e tivemos a parafusão das madeiras. Então não é muito recente. Só se foi alguma recente que se julgou, porque eu próprio estive lá e... É falha minha. Não sei precisar. Possivelmente, não sei precisar, ou 15 dias ou uma semana. Isto os dias são muito longos, mas eu próprio estive lá com o colega e estivemos lá verificando, portanto, ou é outra tábua, essas de certeza que não serão. A minha dúvida é que isso está assim há anos. Pois, então se calhar agora quando verifica se será a mesma ou será outra. É que não é tanto pela ripa, é pela sensação de abandono que isso transmite. Sim, senhor. Eu espero também que a população da Quinta do Sobral e a nossa ciclovia está a demorar muito tempo, mas eu espero que dentro de pouco tempo se termine. Comece a usar a ciclovia para vir ou à vila ou à praia, a pé ou de bicicleta, e assim farão exercício físico que é tão fundamental. É tão fundamental de carro, talvez não. Eu sugiro a pé ou de bicicleta. Sim, senhora. Vamos aprovar em minuto os pontos todos, aprovados por unanimidade. Mais alguma questão? Então, dou por encerrada esta sessão. Agradeço a presença de todos. Obrigado.